Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos, saudações fraternas e um abraço a cada um. Que nós estejamos atentos para o estudo que nos foi proposto para hoje, que é o capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Como nós temos algumas dificuldades hoje para conhecer, saber o que é uma candeia ou um alqueire, vamos trocar essas palavras por lâmpada e móvel. A lâmpada que no presente substitui a candeia de outrora. E o alqueire, que era um móvel para se guardar objetos ou algo parecido, substituímos por móvel, mesa, qualquer tipo de móvel da nossa casa. Então, nós não vamos colocar a lâmpada que vai alumiar o ambiente sob um móvel. Seria incoerente de nossa parte. Ela deve estar na parte mais alta, que é chamado de candelabro. Nós vamos dizer assim, ela deve estar no teto, preferentemente, para que ela ilumine todos os que estão no próprio ambiente. Então, Jesus falava por parábolas, e quando os discípulos lhe perguntaram por que falas tu por parábolas, ele lhes explicou, dizendo: a vós que caminhais comigo, que estáis comigo várias horas, vários dias, é dado compreender a minha mensagem de uma forma mais profunda. Mas ao povo que me ouve, a multidão, muitos não têm o entendimento suficiente para compreender as minhas palavras se colocadas de uma forma sem uma exemplificação. Daí a razão pela qual eu lhes falo por parábolas. E, na atualidade, 2000 anos depois, nós ainda dependemos dessas parábolas para entender Jesus. Ainda temos dificuldade de encontrar o espírito de suas palavras e daí recorrermos às parábolas para que consigamos entender e explicar o que aquilo significa. Então vamos considerar que todos nós somos uma espécie de luz que, se não cuidada, se não colocada no devido lugar, nós não servimos a muita coisa. Mas mesmo uma luz pequenina que já habita em cada um de nós, se colocada em evidência, sem exibição, evidentemente, mas a serviço, ela pode ajudar muita gente na sua compreensão. Quando nós estamos participando de uma aula ou proferindo uma palestra, quando nós falamos assim, exemplo, as pessoas ficam mais atentas, porque vamos justificar, vamos ilustrar a nossa fala com um pequeno exemplo. Era o que Jesus fazia. E foram muitas as vezes em que ele se expressou através de parábolas que chegaram até nós e continuarão conosco e com todos os aprendizes do seu Evangelho, onde estas parábolas têm a sua grande valia, o seu significado como mensagem nelas embutidas. Então, quando Jesus assim afirmou, ele propôs que nós tivéssemos o certo cuidado com a colocação, inclusive, daquilo que sabemos, porque há maneiras diferentes de nos expressarmos quando, na verdade, desejamos esclarecer aquele que nos ouve, a quem temos oportunidade de nos dirigir. Então, nós temos aqui a candeia e o alqueire já explicado. Nós temos a comparação que ele diz: os sãos não precisam de médicos. Isto aconteceu
numa certa feita em que Jesus estava na casa de um fariseu, ceando, e ali haviam pessoas de má vida, digamos assim, pessoas de uma classe mais inferior, e que eram pessoas do povo, enfim, pessoas muito singelas e até algumas que tinham certos hábitos não perfeitos, não condizentes com a dignidade. E então foi censurado porque comia entre os pecadores. Esse conceito de pecadores era muito mais amplo do que hoje nós temos. Tudo que não estava dentro da lei de Moisés eram considerados pecadores, principalmente aqueles que tinham condutas repreensíveis. Então Jesus lhes diz: os sãos não precisam de médico, e sim os enfermos. Isto trazido para a nossa reflexão de hoje, nos diz que a criatura equilibrada, a criatura que tem o controle de sua vida, que sabe administrá-la, que sabe dividir entre os seus deveres e os seus direitos, a pessoa, enfim, equilibrada, essa não precisa, ou estas não precisam, realmente de um acompanhamento mais direto dos benfeitores espirituais, porque já estão no caminho. Mas aquelas que ainda não se comportam com o devido zelo, que têm desvios de comportamento, estas sim são as ovelhas, são as criaturas a que Jesus chamou de enfermos. E nós as encontramos pela vida afora. As casas espíritas, os templos religiosos, são visitados por essas criaturas que muitas vezes, cansadas do erro, vergadas sob o sofrimento, vão bater a porta do centro, vão pedir um atendimento fraterno, vão dizer de suas amarguras por estarem distante daquele equilíbrio ideal. Então, estes são os que merecem toda a nossa atenção. Evidentemente, sem excluir os demais, mas esses têm a prioridade. São aqueles para quem as portas de todos os templos religiosos, as portas de todas as casas espíritas têm que estar abertas, sem qualquer diferença de cor, de sexo, de religião, de etnia, que nós sejamos isto que Jesus falou. Se é uma criatura que está precisando de algo que nós podemos lhe oferecer, façamos isso em nome dele. Porque os grandes intelectuais de sua época, com exceção de Nicodemos, mas nenhum deles o procurou. Já se consideravam possuidores de todas as virtudes exaradas nos 10 mandamentos, cumpriam suas obrigações, mas isto era para uns poucos. A grande multidão ainda errava pelos caminhos, como ainda hoje erram pelos caminhos. E são estas criaturas a quem Jesus se referiu como os enfermos, que também nós já fomos um dia. Quando batemos a porta do centro espírita, muitos de nós chegamos ali vencidos, cansados, desanimados, desiludidos, e de repente aquela luz de que Jesus falava, ali colocada na parte superior, com os ensinamentos, com o estudo, com o aconchego, com o conforto, e que se acende essa luz na vida dessas criaturas, como acendeu também em nós. Então, esses são os que realmente Jesus colocava como os enfermos. Tem também aquela questão do carregar a sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Esta cruz simboliza para nós
não é uma cruz de espinhos, mas sim uma cruz de testemunhos. À época de Jesus, a cruz era o símbolo do martírio e ele próprio passou, dando-nos o exemplo de como carregar com dignidade a cruz que lhe puseram sobre os ombros. Mas nós temos a nossa jornada, onde muitas vezes uma cruz pesa sobre os nossos ombros, a cruz do dever, a cruz do agirmos direito, de cumprirmos nossas obrigações, de suportarmos aquele que caminha ao nosso lado, de convivermos com pessoas de procedimento duvidoso. Nós temos a cruz, que significa o nosso aprendizado. Sem esse esforço, carregando essa cruz da boa vontade para aprendermos sempre mais, nós não chegaremos a lugar algum. E a proposta do Cristo é de que dele nos aproximemos a cada dia. Se todos fomos criados simples e ignorantes no começo e temos uma destinação evolutiva completa para o espírito, qual é o caminho que vamos percorrer? Será o caminho da cruz, não a cruz onde nos crucificaremos, mas sim dos deveres que nos cabem cumprir para que atinjamos o objetivo proposto por ele, por Cristo Jesus. Então, cada um assumindo a sua cruz, sem querer transferi-la para outra, sem querer podá-la ao meio para diminuir a sua carga, se cumprirmos os nossos deveres para com Deus, para com a pátria, para com a família, estaremos carregando nossa cruz com dignidade, valorizando-a, porque ela é o nosso instrumento de evolução. Então não há por que reclamarmos de que estamos vergados, porque todo crescimento exige um sacrifício. Trazemos muitas vezes do passado algo que precisa ser corrigido. Então, isto é uma cruz que vai pesando sobre os nossos ombros até que cumpramos aquilo que precisa ser feito. Mas temos a cruz do presente que nos acompanhará para o futuro, mas sempre na direção da glória e não na direção da destruição. E é tão confortável cumprirmos esses deveres, por mais sérios, por mais graves eles sejam, mas apresentarmos ao final a vitória daquilo que nos foi proposto. Então, carregar a cruz é o nosso dever de cada dia, é a nossa reforma interior que nos custa muito, mas que devemos enfrentá-la, devemos progredir, devemos vencer os nossos problemas ainda anteriores e sempre seguir em frente em direção ao Cristo. E que a pequena luz que já existe em nós, nós a coloquemos bem alto, para que nos iluminemos e iluminemos também aqueles que estão ao nosso redor. Não aguardemos exclusivamente para nós. Vamos dividir, vamos ampliar a sua abrangência. E assim nós estaremos entendendo a parábola de Jesus. Não coloqueis a lâmpada sobre o móvel. Na linguagem antiga, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Ergamos a nossa luz e sigamos em frente. E que Ele nos abençoe.